vereadores, público presente, servidores dessa Casa de Leis, profissionais de comunicação social, declaramos aberta a audiência pública que foi convocada para discutir projeto de lei complementar 18/2019, de autoria do vereador Richer, altera a redação do anexo 9º do item 147 SA 04, Parque Joinville, da Lei Complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, e do anexo 3º, Mapa de Uso e Ocupação de Solo, o SA 04 do Parque Joinville, e o setor 1.10.1, SE 05, Rio Iririú Mirim, da Lei Complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017. O segundo projeto de lei complementar 32/2019, de autoria do vereador Ninfo Coni, altera a lei complementar 470 de 2017, a qual redefine e institui, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, modificando a faixa viária constante no item 1.15 do anexo 9º. Nesse momento, a presidência cumprimenta todos aqui presentes, a comunidade que está aqui presentes, do Executivo, desta Casa, registra a presença esse vereador Jaime Varisto, presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Fábio D'Aloncio, secretário da Comissão de Urbanismo, e nos honra também com a presença o vereador Ninfo, presidente da Comissão de Finanças, e também a vereadora Tânia Larson, também da Comissão de Urbanismo e Obras e Serviço Público e Meio Ambiente. Registra a presença do nosso arquiteto Júlio, e essa presidência convida do CEPUD, representando o executivo, o Marcos aqui representando aí, que é o nosso gerente lá, pode chegar mais próximo de nós. Nós temos 2 projetos que já têm relatoria para ser discutido nesta audiência pública, para daqui o que nós tirarmos as nossas dúvidas, as conclusões, ele volta para a comissão, para depois ser estudado lá, ser aprovado ou não na comissão, né? É bom esclarecer isso, e vem a plenário para votação. Então, essa audiência pública é muito importante para ouvir a comunidade, para ver o consentimento ou não desse projeto. Então, esse projeto é do Legislativo, né? Não é do Executivo, é de vereadores. Está aqui o arquiteto e o Marcos aqui para dar o esclarecimento da questão técnica do Executivo, ok? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra, vereador Ninfo, ao nosso arquiteto, né, que ele vai fazer a explanação, e em segunda também o Executivo, se for solicitado para que faça, e vamos ouvir a comunidade, né, e depois eu passo aos senhores vereadores. Isso? Tá ok? Júlio, com a palavra, Júlio. Pode discutir, tem 2 projetos, tem o 18, Júlio? Correto. Outro vai ver o 32, são os 2. Ah, tá, tem que colocar primeiro. Desculpa. Vamos fazer por etapa. Do jeito que você falou lá. Esqueci de colocar aqui. Beleza, obrigado. São 2 projetos, então nós vamos discutir qual primeiro, Júlio, tu vai explanar? Bem, deixa eu seguir aqui. Bem, boa noite a todos. Boa Júlio, noite, só para mim Jaime. saber qual é. O 18. Tá, o 18. Então, o nosso secretário vai passar aí a lista que quem quer pronunciar ou falar alguma coisa referente a esse projeto. Tá ok? Nós vamos fazer por etapa, e depois depois o 32, ok? Então, quem quer se manifestar, logo em seguida, que ele fizer a explanação, se a comunidade quiser se manifestar referente a esse projeto, vai ter direito ali de 3 minutos, ok? Júlio, tenha Bem, boa noite, obrigado, vereador Jaime. Boa noite a todos presentes. Então, como o vereador Jaime já anunciou, essa audiência pública ela conta de 2 projetos. O projeto de lei complementar número 18, de autoria do vereador Richer, e o projeto de lei complementar número 32, de autoria do vereador Ninfo Koenig. Aqui eu trouxe, então, só pela ordem cronológica, primeiro eu vou apresentar o projeto número 18 do vereador Richer, até porque ele entrou primeiro, né? Então, esse era um projeto que ele tem como ementa a alteração de 2 setores, o setor especial SE05 e o setor de adensamento SA04 no Aventureiro. Eu trouxe os mapas aqui primeiro, eu vou passar já. Então, qual é a proposta do projeto?
O projeto, existe ali as coordenadas em UTM, o que foi feito aqui nesses slides. Então, eu coloquei as coordenadas no mapa, e o projeto, ele tem a intenção de pegar esse setor SE04, SA04, e adentrar esse polígono que está ali definido, esse SA05. Então, a gente observa aqui que, por definição, esse A05 ele é um setor de várzeas, né, que é definido pela Lei de Ordenamento Territorial, e se observar bem esse mapa, aquela própria área ela tem uma harpa, ali mais escuro, e um maruque, né? Então, na próxima transparência, eu trouxe aqui qual seria a proposta do vereador Richard. Então, aqui dá para, como se fosse uma simulação. O que se observa, então, que a ideia do projeto é transformar todo esse polígono de 278 mil metros quadrados num setor de adensamento. Como referência do projeto, eu marquei ali a Escola Municipal Prefeito Wittfreiter. Até porque esse foi um dos elementos justificativos do vereador, né? Só que aqui existe primeiro, né, a iniciativa do projeto. Esse projeto especificamente, ele trata em uma área que ela não é uma área densada e tão pouco ocupada. Dessa forma, até cabe aqui uma orientação a respeito do que se observa naquela área. Existem algumas condicionantes ambientais ali, algumas fragilidades que devem ser relevadas nesse projeto antes de avançar nessa área total. Aqui eu fiz um mapa baseado nas imagens a respeito da cobertura vegetal e dos biomas, né? O que se observa ali é que é uma área de vegetação muito intensa, inclusive uma área com presença de mangues. É óbvio que o mangue é uma vegetação mais dinâmica, mas ela pode ser representada ali com o verde mais escuro. Aqui, então, ontem eu fui até a área tirar algumas fotos, observa-se que é uma área ambientalmente preservada em função do zoneamento. Outro condicionante do projeto seria que esse projeto ele entra numa área de inundação, né, bem por sinal, por isso que é uma área de várzeas, e também numa área próxima ao rio Iririumirim. Então, ele tem uma condicionante ali de estar presente na mancha de inundação e da própria APP, até porque essa é uma área de cota zero, né? Então, ela é uma área ali que, se subir amarela, tem algumas fragilidades ambientais. Um outro ponto que eu vi no projeto, só para explicar para os vereadores, para decidirem depois, seria com relação ao sistema viário, né? Porque o vereador ele comenta que faz parte do setor leste. Entretanto, a gente observa que o próprio plano viário ele encontra-se em processo de revisão ou em etapas iniciais, e, inclusive, esse setor leste ele exige desapropriações, o que leva a crer que cabe uma nova revisão desse plano viário e não justificá-lo como parte desse projeto. Aqui eu trouxe, ainda com relação àquela área, né, uma questão de infraestrutura global. Eu observei ali que existe uma área de pouca ou nenhuma infraestrutura. Né, de 12 elementos que eu observei, existem só 2 ou 3 elementos. Então, por isso que é uma área de várzeas e não se deseja ocupar aquela área com qualquer outro zoneamento. Aqui, para instruir o projeto, nesse slide, eu trouxe alguns dados referentes àquela escola, a Escola Wittfreiter. Até porque existe a justificativa ali no projeto, vereador, conforme a possibilidade de aumento da escola. Então, eu peguei uma pesquisa nacional do INEP, em 2018, o que se observa hoje naquela escola é que hoje há 530 alunos matriculados, né, 275 no nível de 1 a 4 e 255 nos outros níveis. Essa é uma escola hoje projetada até para 1.200 alunos. Então, hoje ela é uma escola subdimensionada, pelo que eu consegui observar. E ali eu coloquei uma distribuição normal apenas dos alunos, né? Observa-se ali um maior alunos na 7ª série, 279 alunos. Nesse sentido, aqui só para terminar esse primeiro projeto, a minha recomendação até para conversar com o vereador Richard seria, caso a escola venha por alguma eventual ampliação, que realmente já se use aquele lote que existe atrás da própria escola, que é um lote da prefeitura de quase 5.000 metros quadrados, e se use também o uso condicionado, né? Não precisando avançar de uma forma tão intensa naquela área de polígono, né? Então, para esse projeto, seriam essas considerações, se o pessoal da escola tiver o desejo, e a gente pode até ajudá-los no uso condicionado, que já existe a viabilidade para isso, sem precisar avançar numa área tão frágil e comprometida ambientalmente. Seria essa a posição inicial desse primeiro projeto, vereador. Obrigado.
sei se o Marcos... Obrigado, Júlio. Nós temos um morador aqui, escrito, para falar referente ao projeto 18. É o Jefferson, né? Aparecido Adriano. Jefferson, pode usar esse microfone ali, tá ok? Por 3 minutos, Jefferson. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, primeiramente. Eu moro no bairro Jardim Iririú, conheço bastante essa área ali. Primeiramente, eu sei que o projeto ele está sendo bem elaborado pelo que o vereador, né, suponho, explicou para a gente, mas sobre a relação à escola, o que vai interferir na escola em si? Se pretende mudar ela de lugar para realizar o projeto ou se ela vai se manter ali ainda? Essa seria uma pergunta, né, que eu fiquei um pouco preocupado em relação à escola, né? Vocês têm algum plano para fazer essa modificação da escola e os alunos, se precisar mudar a escola de lugar, os alunos daquela região, para onde eles seriam deslocados, qual seria a outra escola e o povo em si que mora na região, qual seria o tratamento deles e o que ia abranger para o bairro, né? A questão de melhoria. E tem mais uma questão que é bem ali próxima ao projeto, que é uma ponte que foi feita já faz, se eu não me engano, mais de uns 2 anos, se eu não me engano, e ela ainda está fechada. Ela dá a ligação do bairro Jardim Iririú ao bairro Parque Joinville, se eu não me engano. E ela está fechada. Ela também faz parte desse projeto? Posso responder? Obrigado, Jefferson. Nós vamos tirar a dúvida aí, o arquiteto é Júlio, e senão o Marcos também está aí para tirar a dúvida. Bem, Jefferson, respondendo a tua pergunta, o projeto em si, ele tem a justificativa da escola. Entretanto, no projeto só tem essa questão de mencionar a possibilidade de ampliação ou não da escola. É óbvio que essa questão de projeto específico para a escola, se há uma necessidade de ampliação, se vai ampliar ou não, esse é um tema que se trata exatamente com a Secretaria da Educação, né? Então, embora o projeto ele mostre a escola, nós aqui na Câmara e até no próprio projeto, nós não temos assim nenhum croquis ou algo parecido se essa escola precisa, se há um interesse da educação em ampliar ou não essa escola, né? Então, a gente realmente aqui na Câmara, nós não conseguimos te passar essa informação se vai ou não ocorrer isso, até porque nós não sabemos se há verba ou se precisa ampliar. Pelo que eu averiguei inicialmente, eu percebi que a escola está subdimensionada, ela cabe quase o dobro de alunos, ali ela comporta, então não sei até que ponto precisa. Com relação à ponte ou outras obras que ali existem, até porque no fim da rua, daquela avenida Miguel Alves Castanho, existe também uma área de invasão e tal, esses são projetos que fogem um pouco aqui o controle da Câmara de Vereadores. É óbvio que eles podem ser discutidos aqui, mas a Câmara ela não tem esse poder de execução de projetos, né? Nós podemos apontar ou discutir na Comissão de Urbanismo com o vereador Jaime, mas em termos de execução e elaborar um projeto, no caso da ponte, acho que seria junto à CEINFRA, e até não sei se tem dotação orçamentária. Então a gente foge um pouco, mas se for interesse da comunidade, talvez acho que o vereador Jaime pode futuramente acatar e debater na comissão. Acho que seria isso. Obrigado. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Jefferson. Obrigado, Júlio. Passamos para... Tem mais alguém? Não. Marcos, tu quer falar alguma coisa referente a isso aí? Essa questão? Pode ser, então. Com a palavra ao Marcos. Se puder. Boa noite, senhores vereadores, boa noite aos demais presentes. Esse projeto ele foi discutido na CEPUD e também no Conselho da Cidade. Sobre a questão da escola, a infraestrutura ela pode comportar mais que o dobro dos atuais estudantes, né? Então, e sem contar que existem outras escolas também próximas a um raio inferior a 500 metros que presume o Ministério da Educação.
O que nós levantamos, né, a nossa justificativa é que se houver a necessidade de uma ampliação da escola, que hoje não há, porque como foi dito, a infraestrutura dela, ela pode comportar mais que o dobro dos atuais alunos, né? Mas se houver a necessidade algum dia de haver essa expansão, como foi dito pelo Júlio aqui, há um terreno público, né, da prefeitura ao lado, que pode ser utilizado para essa expansão, porque o setor especial SE05, né, de Várzea, ele tem uma série de limitações, e essa escola está nesse setor. E para que a escola possa expandir mais, se houver essa necessidade, esse terreno pode ser anexado ao terreno atual da escola, e uma vez anexado, com a área adequada, pode-se fazer uso dos índices específicos para o SE05. Ou seja, em princípio, a escola vai ficar ali, né, ninguém vislumbra uma alteração na infraestrutura, retirada de alunos ou, enfim, o fechamento da escola, né? Seria só essa questão. Obrigado. Obrigado, Marcos. O projeto ele vai para a comissão. Esse até projeto ele vai para a comissão. A relatoria, eu sou o relator desse projeto do 32. Ele vai para a comissão, para análise, para discussão entre os vereadores que compõem a comissão. Ok? Ok, Jefferson? Vamos para o segundo projeto. É o projeto 18. Desculpa. Projeto 32, de autoria do vereador Ninfo. Altera a Lei Complementar 470 de 2007, a qual redefine e institui, respectivamente, os instrumentos do controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, modificando a faixa viária constante no item 1.15 do anexo 9º. Passo a palavra... Pois não, vereador Fábio de Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Ninfo, proponente do projeto, vereadora Tânia, integrante da Comissão de Urbanismo, senhores presentes, o nosso técnico Júlio, eu já começo a fazer aqui uma justificativa, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas estarei acompanhando, mas hoje à tarde já estive com o arquiteto Júlio, vi a sua apresentação, fui o relator na Comissão de Legislação e Justiça, a qual dei o parecer favorável e votei de forma favorável ao projeto, e já quero antecipar o meu voto como integrante da Comissão de Urbanismo. Estarei votando a favor do seu projeto. Até caiu o projeto. Foi. Emocionou. Caiu 18. Pode seguir? Júlio, tenha bondade. Tá. Bem, vamos lá então. Então, o segundo projeto seria o projeto do vereador Ninfo, projeto de lei complementar número 32 de 2019. Esse é um projeto que ele busca alterar o zoneamento de faixa viária da Rua Visconde de Mauá, do trecho da Rua Benjamin Constant até a Rua Frei Caneca, né? Então, ali a gente tem o zoneamento de faixa viária, ela é uma faixa viária hoje contida num setor de adensamento SA05. Aqui eu trouxe algumas coisas, algum material para apresentar para a comunidade debater junto. Então, o que eu fiz inicialmente, eu peguei todos os lotes que fazem frente àquela via, a Rua Visconde de Mauá, para trazer a avaliação para os senhores decidirem aqui, até porque, quando nós pegamos o artigo 13 da Lei Complementar 470, ela define que quando uma faixa viária passa um setor de adensamento SA05, então os lotes de frente ali, eles teriam os usos alterados. Então aqui eu fiz, né, pegando aquela condição de contorno, aquela área recorte ali inicial, então eu trouxe aqui um mapa de uso do solo daquela área. Eu avaliei 47 lotes, onde a maioria dos lotes ali são lotes residenciais, seguido por lotes baldios, e existem alguns lotes de comércio e serviços próximo à Rua Benjamin Constant, até em função do zoneamento da Rua Benjamin, né? Então, só uma avaliação inicial. Aqui eu trouxe uma avaliação um pouco maior, não só daquela área, que seria uma condição de contorno um pouco maior, que nós observamos ali uma predominância também de uso residencial, não só em função do zoneamento SA05, mas porque aquela área, historicamente, foi uma ZR1, né, anteriormente, tal, então
só para trazer esses dados para os senhores. Aqui eu trouxe algumas imagens com relação à ocupação do solo, né? Essas imagens nós fizemos semana passada. Então, observa, seria uma ocupação do solo predominantemente horizontal, com um gabarito de um ou dois pavimentos. Eu vou passar um pouco mais rápido para os senhores poderem debater. Existem ali, se observa ali uma questão de vegetação, né, de área verde bem intensa, e como eu havia dito, também alguns lotes baldios de uma grande extensão de área. Aqui eu trouxe algo que me surpreendeu quando eu fui até aquela via, né? Que seria a questão de perfil viário. Eu percebi que, já quando eu estava lá, eu percebi que ela é uma via que ela tem um perfil viário muito variado. Nós observamos próximo à rua Benjamin Constant um perfil viário de quase 8 metros. E aí me chamou a atenção aqui um outro segundo perfil viário, 1.2, que próximo à rua Tubarão a rua ela estrangula um pouquinho, tem um perfil de 5.92 metros ali. Então, até a passagem de carros ela fica um pouquinho mais difícil. Essa é uma via que ela não tem uma dimensão linear ali no seu comprimento. E próximo à rua Frei Caneca, ela é uma via que ela muda o comportamento de novo de quase até 10 metros de perfil de via. Caminhando por aquela via, eu também percebi algumas condicionantes ali até para o próprio pedestre, né? A questão de calçadas ali, acho que não só em todo o município, mas ali também é um pouco difícil caminhar, alguns lotes sem calçadas, enfim. Aqui eu só trouxe duas isométricas da mesma via, do trecho de 573 metros, se eu não me engano, para mostrar um pouco da questão do desenho urbano daquela via, daquele trecho. Nós observamos que existem quadras longas, né? Isso é um fator que tanto para o trânsito quanto para o pedestre limita, porque o pedestre ele se sente às vezes inseguro em caminhar uma quadra muito longa e o trânsito ele passa a funilar num único sentido. Nesse caso aqui, da Benjamin até a Frei Caneca. Trouxe apenas isso. Aí aqui então, né, o último slide da minha contribuição seria realmente para debater com os senhores da comunidade, né, o que os senhores pensam a respeito desse zoneamento de faixa viária, se desejam consolidar ou induzir novos usos para essa área. Seria essa a contribuição. Muito obrigado, vereadores. O arquiteto Júlio, eu vou passar os moradores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moradores da rua ali, Visconde de Mauá. Vamos dar 3 minutos para cada um. Nós temos horário de terminar também, 3 minutos para cada pessoa que, ou até pode usar até menos, ok? Então, a primeira que vai é a Roberta. Onde é que está a Roberta? Primeiro a Roberta, depois já se prepara o Fernando Schneider. Boa noite, obrigada pela palavra. Eu sou Roberta, eu sou moradora da Visconde de Mauá, é a terceira vez que eu venho a essa casa para tratar desse assunto. Estive presente na audiência pública de 2017, que mudou o zoneamento ali. Eu e meu marido estivemos aqui como ouvintes, na verdade, assinamos como ouvintes, fomos tidos como endossadores daquela decisão, que no caso não era verdade. Viemos sem saber na ocasião que poderíamos nos manifestar. Enfim, o zoneamento foi alterado, mas recentemente estive aqui pela segunda vez, me manifestei novamente numa reunião do Conselho da Cidade e venho reiterar a vontade, acredito que não só minha, mas de um número bem significativo de moradores, que não se contenta com essa alteração ocorrida de zoneamento. Como eu já falei e reitero, não se trata de não querer um avanço, um progresso, um crescimento da cidade, não é nada disso. A ideia é só que isso ocorra com planejamento adequado, né, com uma razoabilidade. Agradeço a palavra. Obrigado, Roberta. Obrigado. O Fernando e depois a Gabriela. Bom, boa noite a todos. Agradeço também a oportunidade de estar manifestando aqui a nossa opinião. Na verdade, eu quero fazer um depoimento. Eu frequento aquela região do bairro América praticamente desde que eu nasci. Meus avós moravam
atrás da nossa casa hoje, e meus pais sempre viveram em apartamento. Então, ali era onde eu saía depois do colégio, depois do almoço, eu ia brincar. Então, eu passei toda a minha infância naquela região, andava de bicicleta, subia morro, tinha muito menos casas na época. Então, é uma área que eu tenho muito carinho por aquela região ali. Então, quando a gente decidiu construir a nossa casa, a gente escolheu ali justamente por todas essas raízes que eu tinha, e a gente gostaria muito de que o projeto do vereador Ninfo fosse acolhido pela casa, para que a gente possa passar para as nossas filhas a mesma qualidade de vida que a gente teve 35 anos atrás. Então eu peço o posicionamento de vocês favorável ao projeto do vereador Ninfo, para que a gente possa manter a qualidade de vida no nosso bairro aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Quero registrar a presença também do vereador Maurício Peixe, também membro da Comissão do Urbanismo. A Gabriela. Isso, Gabriela. Boa noite a todos. Parabéns, vereador Ninfo, pelo apoio. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Associação de Moradores do Bairro América não existe mais por uma desmotivação a todas as audiências públicas que aconteceram durante esse processo das faixas viárias, na alteração, a criação dessa figura que atende a abaixos assinados, né? Então, nós pedimos todas essas faixas viárias que foram criadas, né, e criadas assim também na surdina, sem consultar, sem fazer um estudo de impacto sobre a vizinhança, né? Assim acontece na nossa cidade. Então, essas faixas viárias, nós somos completamente contra, desde que tivesse sido apresentado um estudo de impacto de vizinhança dessas faixas viárias, né? E isso nunca aconteceu. Todas essas faixas viárias que foram criadas em Joinville, que, na verdade, todo mundo acha, faixa viária para passar carro, não. É faixa viária para adensar. Porque se fosse para fluxo de viário, né, as pessoas se locomoverem, as quadras estreitas, curtas, né, jamais se adensaria, porque quanto mais adensado, mais gente chegando, mais gente saindo. Então, esse conceito de faixa viária, ele não fecha para nós, né? Então, quando eu soube desse trecho, numa área extremamente residencial, tem essa característica, e o Danilo Conte, liguei para ele para saber o que tinha acontecido, quem tinha feito esse projeto, como isso aconteceu sem perguntar para ninguém, só atender um pedido de alguns moradores. Cadê o estudo, vereador? O estudo de impacto sobre a Rua Orleans, o senhor olhou isso? O senhor perguntou para as pessoas que moram há anos, né, e que têm a sua história nessa região? O senhor perguntou para os outros moradores? Essa pergunta eu quero fazer aqui. Então, por favor, né, que essa iniciativa seja atendida por essa casa, ou, no mínimo, que se apresente justificativas para essa alteração e que isso não ocorra mais, sem uma justificativa, dados e fatos técnicos. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para o projeto anterior. Se essa região é cota zero, o que a prefeitura vai fazer com a região, essa ampliação ali, esse adensamento do projeto original, anterior, desculpa? Uma região cota zero adensada. Obrigado, Gabriela. Marcel, e depois o Fábio. Obrigado, vereador Fábio Lanos, com compromisso já assumido. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de manifestar. Eu gostaria de fazer um breve histórico daquela região. Na final da década de 70, anos 80, nessa região existiam duas grandes indústrias, uma do setor químico e uma do setor metalúrgico. Ambas saíram daquela região e foram para o distrito industrial,
as duas ainda existem, se localizam no Distrito Industrial, justamente para trazer qualidade de vida aos moradores, aos futuros moradores, porque naquela época nem existiam tantos moradores daquela região. E, portanto, a partir daquela época, final dos anos 70, diversas pessoas adquiriram lotes, construíram suas residências, justamente em função dessa qualidade de vida, preservação do meio ambiente, grandes áreas verdes, uma região que até funciona como uma espécie de pulmão para a cidade, porque edifícios trazem calor, adensamento, poluição, etc. E ali é uma região que tem muito verde, uma região que os imóveis são grandes, as construções pequenas, e o restante dos terrenos são arborizados, ou seja, é um pulmão para a cidade, é um patrimônio, é um pecado se retornar ao que existia antes dos anos 70, transformando aquela faixa, aquele trecho da rua em faixa viária e permitindo o retorno de indústrias metalmecânicas, químicas, petrolíferas, etc., como consta na legislação. Ou seja, um retrocesso completo em detrimento da qualidade de vida de uma cidade toda, porque aquela região não beneficia só os moradores do local, e sim todo o entorno, contribui para a manutenção do clima mais ameno, etc., N benefícios. Então, a minha manifestação é no sentido pela integral aprovação do projeto do vereador Nilfo Koenig, que eu agradeço a iniciativa, está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Marcel. O Fábio. E depois do Fábio, já... Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Obrigado pela presença, por permitir que venhamos a ter a palavra aqui. Sou morador da rua Visconde de Mauá, construí a minha residência ali pensando justamente na qualidade então existente. Estou lá, estou criando minhas filhas, assim como o nosso colega Fernando falou, numa expectativa de manutenção daquilo que tivemos nas nossas infâncias, né? E sou totalmente favorável ao projeto do vereador Nilfo, agradeço imensamente por essa oportunidade e também gostaria de ressaltar novamente aquilo que foi comentado aqui pelo engenheiro, desculpe, esqueci o seu nome, sobre esse estreitamento da rua. Acho que isso é algo que passou um pouco despercebido nessa mudança e que agora nós, moradores, percebemos claramente a incapacidade da rua de absorver maior movimento. Por que percebemos principalmente agora? Como a cidade está em obras na Rua Blumenau, esse trecho da Rua Visconde cresceu bastante o movimento, muitas pessoas estão desviando por aquela região, e nesse ponto de estreitamento, caso passe um veículo maior, simplesmente tranca a rua. Então, é uma rua que, pelas características dela, não permite que se tenha esse crescimento que se pretende, ou que se pretendia com essa mudança da legislação, com o que ocorreu, né? Com construção de prédios, enfim, de diversas indústrias que possam vir a se instalar no local. Então, venho aqui novamente agradecer a oportunidade e parabenizar o vereador Nilfo por esse projeto. Obrigado. Obrigado, Fábio. Oswaldo. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade, Nilfo. Meu vereador aqui, obrigado pelo projeto, né? Quero agradecê-lo, presidente da comissão. Realmente, eu sou morador também da Rua Orleans, não exatamente desta rua, mas da rua vizinha, né? Sou um defensor do desenvolvimento da cidade. Acho que todo estudo de fluxo viário é bem-vindo em Joinville. Acho que Joinville merece ser melhorado nesse aspecto, inclusive, né? Eu sou um crítico, mando quase que semanalmente sugestões para a prefeitura de melhoria do fluxo viário, trabalho com isso, então conheço bem essa situação e acho que Joinville merece ruas de mão única com fluxos adequados, mas mudar o zoneamento, mudar
a forma de ocupação daquela região, realmente, isso Joinville não merece. Aquela região de Joinville tem uma tradição, acho que eu sou favorável a tradições, né? Joinville tem uma tradição naquela região de ocupação de casas, né, que é o que me motivou a investir naquele imóvel também e morar lá naquela região, como todos, acho que aqui. E Joinville merece ter áreas preservadas, que é uma característica da cidade. Já existem outras áreas adensadas, mais adequadas para isso. Acho que não precisa descaracterizar aquela região como uma área de residências, né, e com uma característica própria, que deve, na minha opinião, ser preservada ao longo dos anos. Tá bom? Obrigado a todos aí. Agradecemos aí a atenção. Obrigado, Oswaldo. Último inscrito, ou a última inscrita, né? Eleni. Desculpa. Boa noite a todos. Eu sou moradora ali do bairro América, lateral da rua, uma paralela à rua Visconde de Mauá, é a rua Ribeirão Preto. E infelizmente não pude ouvir a todos que já se colocaram, mas o Oswaldo ali, também concordo com todas as palavras, no sentido de que Joinville é uma cidade já com um perímetro urbano enorme. O perímetro urbano de Curitiba, de Joinville é maior que o de Curitiba. Então, nós já temos uma cidade com muitas áreas disponíveis para gabaritos mais altos. Então, aquele pedaço da rua Visconde de Mauá sempre foi uma zona unifamiliar, residencial unifamiliar. Então, não existe uma necessidade, no momento, uma demanda para que aquele trecho da rua seja modificado. Então, eu apoio o projeto do vereador Ninfo Koenig e agradeço sua atenção. Muito obrigada. Obrigado, Eleni. Tem mais alguém inscrito? Eu gostaria que, para a gente poder... É o Marcos? Presidente, boa noite. Como é o nome? Eu estava inscrito, Marcos Bustamante. Isso. Eu me inscrevi numa folha, mas eu não sei se a folha desencaminhou. Bom, aqui, eu queria pedir ao setor técnico, eu trouxe umas imagenzinhas rápidas para reforçar a minha explanação. Enquanto eu vou pedir ao Júlio, se puder colocar no ar, algumas considerações assim relevantes, né? Eu moro ali, sou proprietário e moro ali na Visconde de Mauá, sou proprietário há mais de 30 anos, moro na casa própria que eu fiz há 20 anos, compartilho de tudo que foi dito aqui sobre a sensação e a responsabilidade de morar numa área como essa. Quem dera ela servisse de referência para outras áreas da cidade que estão, infelizmente, se degradando e perdendo muito da qualidade que tinham quando eu cheguei aqui. Eu cheguei numa Joinville que era predominante verde, com jardins na frente, com murinhos baixos. Naquela época estava se botando brita nos jardins. Os jardins foram acabando e a cidade está se transformando numa coisa muito estranha, muito lugar comum, muito banal. Mas o América não. Graças à fala de alguns dos meus antecessores, né, Eleni? A gente tem um América ainda assim, é uma batalha que eu presencio há mais de 30 anos e vendo que o América conseguiu se manter e continua atraindo pessoas que querem o que ele tem de característica melhor, que é a qualidade de vida, na escala humana, com meio ambiente sustentável, com jardins, flores, pássaros. Não é uma questão só de bonança, é uma questão de qualidade. Temos ali vários estratos, inclusive, sociais, que compartilham esse ideal. Eu queria ver se... sim, já está lá na tela. Já está aqui. As considerações, então vou pedir para rapidamente passar umas imagens. Olha só, em termos de legislação, só para reforçar alguns pareceres que pode se consultar depois. Na época do Luiz Henrique, quando foi feita essa reformulação do plano diretor, já era isso o América, chamava de ZR1. E muita gente, quando chegava em Joinville, queria morar na ZR1, porque tem um conceito. E esse conceito de ZR1 passou para a tela seguinte, já desde 96, então, em 2010 ainda, já em 2010 continuou lá o ZR1. E repara que esse trecho do América
esse histórico de zoneamento, sempre batalhando e persistindo nessa característica. Isso de 96 para 2010, depois, na próxima tela ainda, em 2017, mesmo com essa última lei de ordenamento territorial, que teve muitos embates, teve muito embate sério, muitas coisas que foram faladas e não foram consideradas, mesmo assim, ainda estava lá as áreas do América, bem configuradas, já chamando de SA, Setor de Adensamento 05, com algumas características que a gente não se identifica muito, uma forçação de alterações e algumas faixas viárias cortando o bairro. Ainda assim, aquele remanescente de qualidade estava sendo preservado. Até que veio o advento, então, desse complemento, Rua Visconde de Mauá. E a Visconde de Mauá entrou por inteiro, embora seja uma rua de 4 quilômetros de comprimento, a pontinha dela, que avança da Benjamin Constant até a Frei Caneca, objeto do projeto do vereador Ninfo, tem uma característica completamente diferente do resto da via. Assim como o meu antecessor falou, o Júlio complementou bem, eu vou só retificar o olhar do morador, que eu passo ali diariamente. E compartilho também a opinião de moradores desse trecho da rua. Esse estreitamento, essa configuração completamente diferente, olha, daqueles prédios para lá, é a Visconde de Mauá plana, é a Visconde de Mauá que vai até o Almirante Aceguai. Lá já era setor diversificado, lá já pode ter prédio. O lado de cá não, o lado de cá sempre foi Z1, sempre foi exclusivamente residencial, não tem nenhum comércio, não tem serviço. Então, vamos à próxima tela. Qual é a queixa dos moradores ali? Fluxo, é qualidade de uso, não é zoneamento. A queixa deles é a rua esburacada, é a rua maltratada, é o estreitamento da via, a caixa de via que não tem 6 metros, que o Júlio falou. Então, assim, os carros, quando passam ali, passam nessa condição. Vê a próxima tela. Diariamente, tem acidentes naquela esquina. Agora, então, que a Blumenau está fechada, ela está com excesso de fluxo, é um desordenamento superficial. Isso não é nem do zoneamento que ainda estaria por vir. Próxima tela. E aí a qualidade do piso, onde diz que é asfaltado, está assim. É uma buraqueira que parece as coisas... É caótico. O outro trecho, mais adiante, que é paralelepípedo, olha como é que está. Então, as queixas dos moradores, que imaginam que um zoneamento diferenciado vai trazer qualidade, é por causa desse motivo. Porque a rua está estragada e eles acham que, então, com um zoneamento novo, vai progredir, a prefeitura vai dar atenção e aquele falso progresso vai melhorar tudo. A situação é essa relativa desatenção da prefeitura na questão superficial. Agora, uma coisa muito importante, que a gente batalhava desde a época do plano diretor. A gente pedia que a faixa viária, assim como a minha antecessora falou, tivesse critério. Embora tardiamente, felizmente, agora, eu presenciei isso com um membro agora do Conselho da Cidade. Vejam bem o que foi decidido na última plenária do Conselho da Cidade, do dia 6 de novembro. Acatou-se uma recomendação da Secretaria de Planejamento, em que vai estabelecer, e vai vir para essa casa, está sendo encaminhado aqui, a essa casa, um pedido de que essas seis características sejam consideradas na avaliação de qualquer pedido para adoção de faixa viária. Se a gente olhar aquelas 6 características, a gente vê a discrepância com esse trecho que está vigente hoje entre a Benjamin e a Frei Caneca. Não tem transporte coletivo, a largura da via é mínima, o uso é 100% residencial. Então, vereador Ninfo, finalmente, eu quero reforçar, depois disso tudo, o agradecimento e o pleno apoio à sua iniciativa, e na expectativa de que ela tenha pleno sucesso, e os meus colegas vizinhos também têm a mesma expectativa. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos ouvir agora Dona Edela, né? Edela, Oi. isso, Gostei tenha bondade. que sabe pronunciar meu nome corretamente. Obrigada. Oi, Samara. Eu moro há 50 anos na Orleans. Me apaixonei por alguém que já morava lá. Criei meus filhos, meus netos. Quando eles querem tranquilidade e respirar ar puro, eles vêm lá em casa. E o Morro da Antártica é o pulmão de Joinville.
ele verte uma água mineral e se perde totalmente. Antigamente, a Antártica pegava para fazer cerveja, mas hoje ela se perde. Então, eu não gostaria que mudasse as coisas. Deixa do jeito que está. Porque as ruas, como as pessoas falaram, não suportam mais trânsito. Com a mudança ali na Blumenau, isso é incrível, o fluxo de veículos que tem por lá. E nós gostaríamos de ficar com a nossa tranquilidade por mais uns bons anos. Podia ser? Então, eu defendo este. Obrigado, dona Edila. Tem mais alguém que queira se manifestar referente a esse projeto? Porque nós vamos encerrar a comunidade se manifestar, tá? Encerramos. Eu vou passar a vereadora Tânia, antes do vereador Ninfo, porque ela tem que se ausentar. Então, vereadora Tânia, tenha bondade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, moradores da rua, nossos servidores aqui, nosso amigo da Secretaria da Prefeitura, Marcos, vereador Ninfo, quero parabenizar pelo projeto e, como membro da Comissão de Urbanismo, pode contar com o meu voto nesse projeto. E sei da importância porque eu me criei naquela região lá, passei minha infância. Quando vocês começaram a falar, até o Fernando falando da infância dele, eu lembrei da minha naquela região. Meus avós criaram os seus filhos, o meu pai, na Rua Tubarão, por muitos anos, e lá eu sei que é um local, é um cantinho de vocês, né? Então, é um local de moradia, vereador Ninfo, um local que vocês se criaram naquela região lá, e nós temos que apoiar, né? E ver que a cidade ela pode crescer, mas uma região para frente, como disse o nosso amigo ali, que a Visconde ela tem um lado que ela pode ter pode ser expandida, no outro ela pode ficar naquela linha ali. Então, vocês podem contar com o meu voto e contar com o apoio tanto na comissão como na sessão. Obrigada. Obrigado, vereadora Tânia. Vereador Ninfo, tenha bondade. Eu também saúdo o presidente, os colegas vereadores, assim como o público que aqui aparece. Eu quero dizer a vocês do meu muito obrigado por ter sido procurado por vocês para fazer esse projeto de lei. E o que foi declarado aqui é mais do que claro o sentimento de cada um de vocês. Eu, pessoalmente, também acompanho todo o trabalho que vocês fazem, do tempo da Elini, da Gabi, que se envolveram com esse projeto de longa data, não esse, mas, enfim, todo o aspecto que merece os nossos cumprimentos. O Bustamante, meu parceiro de outras e muitas jornadas, que me deixa muito feliz e que me procurou inicialmente. Vocês viram aqui pela declaração de voto de Fábio Alonso e agora da Tânia Larson, nós já temos praticamente o assunto solucionado. É só o presidente declarar o voto dele e o assunto está encerrado. É uma coisa muito simples. Veja como é fácil fazer as coisas, né? De sorte que nós podemos convocar mais algumas pessoas para falar aqui, presidente, e argumentar. Eu pessoalmente poderia fazê-lo, mas tendo em vista o horário e tendo em vista que foi unânime a solicitação dos moradores que se mantém a posição, não vejo por que, senhor presidente da comissão, e o senhor tem o poder de poder influenciar os seus demais colegas nessa decisão, que não o faça então. E o Júlio foi muito feliz na sua apresentação, como sempre, Júlio, meus cumprimentos. Obrigado, Marcos, por estar aqui também conosco. Você não foi convocado para falar sobre esse assunto, mas não haverá falta para fazer numa próxima oportunidade em outras áreas, que essa já está consolidada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ninfo. Passo a palavra ao vereador Maurício Peixe. Alô. Quero cumprimentar o vereador Jaime, vereador Ninfo, representante aqui do Executivo, e o nosso arquiteto, o Júlio. E gostaria de muita tranquilidade conversar abertamente com vocês, até porque aqui só está os favoráveis ao projeto do vereador Ninfo. E parabéns porque vocês se organizaram e vieram.
Foi eu que apresentei o projeto quando foi aprovado da mudança da Rua Mauá, da faixa viária. O porquê nós fizemos isso? Eu tenho que esclarecer para a maioria de vocês. Porque, infelizmente, eu concordo com algumas situações contra a faixa viária, a criação, mas foi uma decisão do município, quando elaborou o plano diretor e a lei de ordenamento territorial, que estabeleceu faixas viárias, e nessas faixas viárias deveriam ter, então, nas principais áreas, serviço, comércio e, em alguns casos, indústria de pequeno porte. Só que estabelece também o adensamento, que quando você faz faixa viária, você adensa, porque a intenção do município, isso não quer dizer que é minha, mas foi toda discutida num plano geral da cidade, e também através do Conselho da cidade e aprovado na Câmara de Vereadores, que nós deveríamos adensar mais o centro da cidade de Joinville, até o centro e região expandida do centro. Até trouxeram os números aqui de outras cidades desenvolvidas, que o maior interesse era adensar essa região toda, em virtude dos serviços ser mais baratos e a prefeitura não ter que estender muito a área urbana. Nós discutimos aqui muito, e teve a participação da sociedade, sim. A prefeitura e através do Conselho da cidade fizeram várias audiências públicas escutando a comunidade sobre esse modelo. Por fim, vingou esse modelo e nós temos que concordar então com ele e fazer acontecer isso. Mas um dos problemas maiores que traz a faixa viária é que você não consegue transformar ela, colocar ela faixa viária para só ter o serviço e o comércio. Quando você traz também a pequena indústria, de pequeno porte não poluente, mas também traz o gabarito, o adensamento dela. Você não consegue só botar o serviço. Toda a região vai ter o gabarito, conforme a localização. E quando eu fui procurado por vários moradores da rua Visconde de Mauá, até porque disseram e dizem que lá tem muito, e é verdadeiro, tem muito tráfego de veículos, e que queriam abrir um escritório, por exemplo, de contabilidade, que foi um caso que não conseguiu. Queriam abrir um consultório de advocacia, não conseguiu porque não era permitido. Queriam abrir também uma clínica médica, não conseguiam. E nós, então, entramos com o projeto e foi discutido aqui na Câmara de Vereadores e foi feita audiência pública, até aquele casal relator que veio aqui, não se pronunciaram na época porque não sabiam direito, mas os que estiveram aqui se manifestaram a favor. E foi votado, não pelo vereador Maurício Peixe, pelos 19 vereadores. Então, todos os 19 vereadores votaram a favor da faixa viária. Foi eu que entrei, mas os 19 vereadores votaram a favor. E, inclusive, foi sancionado pelo prefeito e publicado. Não teve reação nenhuma naquele período. Não foi sancionado, foi derrubado o veto do prefeito, desculpa, foi derrubado e sancionado pela Câmara. Então, os 19 vereadores votaram a favor. Após isso, tranquilo, não teve grandes mudanças lá, até que foi procurado por outro morador, dizendo que haveria o projeto de um grande condomínio, edifícios lá. Daí deixa preocupado realmente. O doutor João Dematê veio conversar comigo. Veio conversar comigo e disse, vereador Maurício, assim, tem essa intenção? Eu disse, vereador, doutor Dematê, fala com o vereador Ninfo e entra com o projeto e vamos debater. Foi isso que eu falei, vamos debater. Porque o debate é importante para saber qual a opinião da comunidade. Os moradores é que têm que definir o que querem. Os moradores é que sabem o que devem fazer. E é isso que nós escutamos aqui. Infelizmente, o outro lado não veio. Tem ali um abaixo-assinado dizendo que eles têm 81% dos moradores. Não estão aqui. Então, nós temos que escutar. Eu moro numa região que é cheia de prédios. Nós temos dificuldade. No lado do meu edifício tem uma fábrica no centro da cidade que emite poluição dia e noite. Direto, está cheio, fica meu apartamento lá, fica limpando. Né? Então, uma coisa querem, por um lado, para quem está ao seu lado, não querem, mas nos outros não tem problema nenhum.
Mas aquilo que a comunidade quiser, os moradores, a maioria deles, isso eu falei para o seu Bustamante, quando falou comigo, falei isso, eu não vou proporcionar até a manifestação da comunidade. A maioria que vai decidir o que querem, né? E os vereadores acompanharem. Então, o vereador Ninfo não está ainda definido, porque a comissão tem que aprovar, a comissão de urbanismo tem que aprovar, e depois vem para o plenário os 19 vereadores se manifestarem. Da última vez, os vereadores 19 votaram favorável. Agora cabe o convencimento de cada um, né? Os 4 se manifestaram favorável, eu sei que o vereador Jaime deve também se manifestar, e eu vou pela maioria da comunidade, e eu vou escutar a audiência pública, né? Então, isso nós vamos fazer. Quero dizer também, com muita tranquilidade, eu estou aqui 6 mandatos de vereador, sempre fiz o meu trabalho muito corretamente e não tenho medo de enfrentar as situações, e falando a verdade. Uma vez, eu mudei aqui a Rua Expedicionário Rhodes, que está ali, até hoje não teve alteração em nada daquilo que foi combatido. Somente comércio precisava e serviço. Conselheiro Arpe. Eu falei Expedicionário Rhodes, né? Conselheiro Arpe. A Associação de Moradores do América, mas fez crítica destrutiva, me maltratou. Fizeram comigo na rede social mentiras, inverdades, que até hoje dói aqui dentro, mas nunca me alterei, nunca fiz, nunca paguei com a mesma moeda, nunca fiz, porque eu sou uma pessoa correta. Então, hoje, eu digo aqui para vocês, parabéns porque vocês se organizaram, falei para o Marco, nós vamos pela maioria da população, dos moradores da região. Concordo, vereador Ninfo, vai ter o meu apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Deixa a palavra aberta ainda. Não havendo, eu quero agradecer a presença de todos os moradores. O projeto agora nós vamos designar a relatoria, pode ser esse vereador, e a gente discute na próxima terça-feira, ok? A questão do projeto. Mas eu quero... Pois não? Não, eu vou encerrar. Não, eu vou encerrar. Agora eu vou encerrar. Eu acho que já está bem, foi bem encaminhado. Vamos aguardar aí para que a gente não possa... foi bem legal a audiência pública, e esse é o caminho, para tentar chegar a uma solução. Eu quero agradecer imensamente aí o Marcos, representante do Executivo, o Júlio, nosso arquiteto aqui da Comissão do Urbanismo, agradecer a presença do Alisson, também a Ruth, que está ali, intérprete nossa aí, a Ruth, agradecer a presença dos senhores vereadores, a comunidade. Declaramos encerrada a audiência pública do dia 19/11. Agradeço aos senhores vereadores, às autoridades aqui presentes, aos técnicos, aos servidores da casa e ao público presente. Declaramos encerrada a nossa reunião pública. Obrigado a todos e tenham uma boa noite.